Agora é a parte que eu tenho que me comportar, né? Eu gostei do você, primeiramente eu agradeço, né? Que de senhor eu já voltei a ser você, isso já me alegra um pouco. Então, boa noite, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a fé de vocês no aprendizado, na ciência, e no que a gente pode ajudar cada um. O meu objetivo aqui é contribuir um pouco para a formação de vocês, né? Sempre buscando um nível de excelência, assim, que vocês possam aprender algumas coisas, aliás, que eu possa compartilhar algumas coisas do que eu já tenho nessa minha estrada aí de 20 anos, quase 21 anos, trabalhando com esse mesmo assunto, tá joia? Então, o tópico de hoje diz ali, alimentos para vacas em lactação. Eu não vou me permitir falar nas pastagens, porque essas têm também são extremamente importantes, né? Mas eu vou falar especificamente de alimentos concentrados. Explico por quê. Os volumosos a gente tem uma importância, tem a sua necessidade, eu acredito que não poderíamos trabalhar sem eles, mas um pouco do conhecimento dos concentrados é importante para a gente levar adiante. Depois, lá na frente, a gente fala um pouco de concentrados dos volumosos de acordo com a necessidade, tá bom? Então, o alimento concentrado, a gente pode definir ele como... então, só em termos de objetivo, né? Apresentar os principais alimentos concentrados, com suas composições, a presença de fatores antinutricionais e algumas características particulares. Tá? Então, por que eu coloquei aqui fatores antinutricionais? É extremamente importante a gente saber, dentro de cada alimento, se há alguma coisa que restrinja a sua utilização para determinadas categorias ou para determinadas espécies animais. Tá? Então, a gente vai entender em alguns casos por que determinados alimentos são tão utilizados assim. Tá? Então, qual seria a definição de alimento concentrado? Isso é uma definição muito antiga, nem sempre é a mais adequada, né? Mas seria todo alimento com baixo conteúdo de fibra e, em geral, com menos de 18% de fibra bruta. Tá? Esse conceito de fibra bruta já é amplamente superado para ruminantes, tá? Mas ainda serve, né? O Ministério da Agricultura ainda fiscaliza através disso, vem a composição dos concentrados ainda nessa forma e a gente ainda usa, eu não uso mais nutrição de ruminantes, fibra bruta, né? Acredito que muito pouca gente utiliza. Tá? Mas eles têm como característica uma menor variação na composição bromatológica que volumosos. E por que eu digo isso? Porque o volumoso ele varia. Uma pastagem, por exemplo, de manhã tem uma composição, de tarde ela já tem outra. Já falei isso aqui. E a dificuldade de se ter no volumoso, ele varia de acordo com o estágio fisiológico, né? No início é muito mais rico em nutrientes, no final do ciclo é muito mais pobre, e assim por diante, além dessa variação diurna aí na sua composição. Tá? Em termos de composição do alimento, como que a gente poderia dividir? Então, o primeiro conceito aqui de matéria seca que eu coloco é um dos mais importantes que a gente tem, e muita gente não dá bola para o teor de matéria seca do alimento. Tá? Então, é uma das primeiras formas de você separar, ou melhor, de distinguir, às vezes, até a viabilidade econômica desse alimento. Tá?
Então, eu dou exemplos de... Muita gente acha que silagem, por exemplo, é barata, né? E se computa o preço da silagem por quilo de matéria natural, tá? Se você olhar o quanto a silagem custa por quilo de matéria seca, você vai ver que ela já se torna bem cara, tá? Então, a silagem de milho, de sorgo, de capim, o que for, né, dificilmente passam de 35% de matéria seca. E com isso, tem uma mensagem aqui para mim. Com isso, o que a gente... Desculpa, não é Covid, tá? Avalia muitas vezes um alimento de forma errada, tá? Outro exemplo bastante comum dentro dos volumosos é os pré-secados, tá? Então, o que é pré-secado? Também uma forma de ensilar o alimento, de conservar ele com um pouco menos de água do que a silagem, mas ainda assim tem bastante teor de água, né? Dificilmente vai baixar de 60% de água. O que esse 60% de água também tá fazendo aí? É transporte que você vai ter que fazer, é dificuldade de carregar isso de um lado para o outro, o manejo disso é complicado. Um alimento concentrado bem comum, de alto teor de água, né, que é o resíduo de cervejaria, né? Antigamente eu até dizia que o resíduo de cervejaria da Kaiser era melhor do que o da Brahma, né? Porque o da Brahma é a cerveja melhor, né? Então as coisas boas iam para a cerveja e da Kaiser não iam. Hoje em dia eu nem sei se existe Kaiser ainda, mas tudo bem. Então, o teor de cinzas de um alimento, muitas vezes é utilizado para ver a quantidade de contaminação que tem nesse alimento em termos de solo, tá? O teor de gordura e proteína, tá? Aqui está dizendo incluindo proteína insolúvel em detergente neutro. E os carboidratos totais. O que seriam esses carboidratos totais? Os carboidratos não fibrosos e a FDN, tá? Descontada da proteína insolúvel nesse detergente neutro e a lignina, tá? Aí tem todas as... e os carboidratos não fibrosos, que seriam amido e açúcares, incluindo os ácidos orgânicos, tá? Isso seria a composição básica de um alimento, da matéria seca de um alimento, tá? Agora, vejam que depois, praticamente tudo que a gente fala é relacionado principalmente para o ruminante, é importante quanto tem de FDN, quanto tem de fibra, que eles podem digerir, o não ruminante não pode, e esses carboidratos não fibrosos aqui, o que eles são? São açúcares ou é principalmente amido? Isso é extremamente importante para a gente entender o que é um alimento concentrado, tá? Vamos lá. A gente poderia dividir em energéticos e proteicos, tá? Então, os energéticos seriam, eu encontraria ali os grãos de cereais, subprodutos desses fornecimentos, do processamento desses grãos, alimentos líquidos, tá? Gorduras e óleos, e outras fontes de energia que a gente cita lá no final, tá? E os suplementos proteicos seriam de origem animal, de origem vegetal e o nitrogênio não proteico. Olha só, os de origem animal, até 2000, 99, 2000, a gente ainda era autorizado a utilizar suplementos proteicos de origem animal para não ruminantes, para ruminantes, aliás. E com a pressão para exportação de carne e outras coisas, foram proibidos esses alimentos de origem animal. Primeiramente, então, devido então à síndrome da vaca louca o problema de scrape que ocorreu lá no Reino Unido com ovinos, então o que aconteceu? Foi algo bem, bem interessante. O Ministério da Agricultura baixou uma portaria proibindo a utilização de fontes de proteína de origem de ruminantes para ruminantes, tá? Proibiu-se isso
E o que, a gente ainda poderia usar? Poderia usar farinha de penas, que é de origem das aves, farinha de peixe, farinha de sangue e vísceras de animais não ruminantes, e outros produtos que não fossem de ruminantes. O que o povo começou a fazer? Começou a misturar farinha de suplementos proteicos de origem de ruminantes nesses outros produtos que não eram, e dizendo que era outra coisa. O Ministério foi lá e cortou toda a utilização dessas farinhas, desses suplementos proteicos de origem animal para ruminantes. Né? A avicultura ainda usa, né? E é bem comum a gente ver, não sei se é da realidade de vocês, mas eu às vezes estou andando na estrada, vejo um caminhão que transporta ração para frangos e está escrito ali, ração vegetal. O que é essa ração vegetal? Tem determinados mercados que não aceitam que se use suplementos proteicos de origem animal, mesmo para os frangos e suínos. Daí esse caminhão só transporta e sequer pode contaminar com a outra. Então tem que ter caminhão exclusivo para esse transporte. Tá? No nosso mercado interno, a gente come carne de frango ou carne suína de animal que come as farinhas de vísceras, de pena e de origem animal da sua própria espécie. Tá? Isso é bem comum. E o nitrogênio não proteico, que muita gente diz, nitrogênio não proteico é ureia, a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Tá? Então, os grãos de cereais principais, e eu sei que em cada local aí, como a gente está falando praticamente para o Brasil inteiro, cada local vai ter os seus alimentos mais utilizados, tá? Eu vou procurar falar um pouco da minha realidade e depois, no final, a gente conversa um pouco como que a gente pode verificar isso nos outros casos, tá bom? Então, os grãos de cereais principais seriam milho, sorgo, trigo, cevada, aveia e triticale. Tá? Os principais que a gente encontra ainda em grande quantidade são milho, o milho em grande parte, alguma coisa de sorgo e alguma coisa de trigo, mas nem todos são utilizados assim. Tá? O que eu vou colocar aqui? Ó. Então, os concentrados têm como característica, então, teores de amido, né? Eles não são tão altos, concentrados energéticos, eles não vão ter valores elevados de proteína, tá aqui, ó. Inclusive tem um milho aqui altíssimo em proteína, tá? Não tem teores muito altos de gordura, né, de extrato etéreo, né? E a fibra deles é bem baixinha aqui, ó. Pode ver que a aveia tem um pouco mais alta fibra, mas o teor de amido deles é alto. E, invariavelmente, né, com muito poucas exceções, o teor de cálcio é bem menor do que o teor de fósforo. Tá? Vejam aqui, ó. É bem menor. Tá? Depois eu vou falar um negócio sobre essa relação aí, que é extremamente importante. Tá? Desses, como são fontes vegetais, muitas vezes, para não ruminante, você divide por 3, aí, considera só 30% desse fósforo disponível, porque esse fósforo está associado ao fitato, né, que é uma molécula altamente reduzida e que não tem acesso para não ruminantes. No caso dos ruminantes, né, isso é apenas um obstáculo irrisório para os micro-organismos ruminais que conseguem extrair esse fósforo que a gente chama de fósforo cítrico, tá bom? Então, não é difícil para os ruminantes trabalhar isso. Tá? Então, por que o milho... Então, o milho é considerado o padrão, aqui, ó, padrão para comparação com outros grãos, tá? Por quê? Ele tem a maior produção de energia digestiva por unidade diária, tá? Palatável para todas as espécies domésticas. Todos os animais gostam dele, né? Ele tem baixa fibra e amido altamente digestível.
o que torna mesmo, né? E ele não possui fatores antinutricionais. Não tem um fator nele que possa dizer assim, que limite a sua ingestão, né? Porque tem alguma toxicidade ou algo assim. Não. Em geral, ele é bem palatável e não tem fator antinutricional intrínseco. O que é? Do próprio milho. Ele pode vir a ter, por exemplo, um milho mofado, vai ter a presença de micotoxinas e isso prejudica tanto a digestão quanto a absorção quanto a saúde do animal que está ingerindo e até mesmo a composição do alimento que ele está produzindo. Tá? Isso é bem ruim. Eu acho que eu não vou falar de micotoxinas aqui, não. Não me lembro bem. Tá? Então, olha, para bovinos, o milho, então, como ele é um padrão de comparação, ó, a fonte aqui, ó, 1988, eu sei que a maioria não tinha nem nascido, né? Aqui eu tinha 12 anos, né? Mas o cara já tinha publicado, ó. Então, para bovinos, né? Ele é o padrão, a cevada, o sorgo, a aveia são um pouco inferiores a ele, né? Significativamente inferiores, e o trigo é o que mais se aproxima em termos de fonte de energia ao milho. Mas ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado, né? O trigo que sobra para alimentação animal, ele não é o trigo de alta qualidade, de alto peso hectolitro, sim um trigo que vai ser mais fibroso. Tá? Então ele vai de 8 a 10% de proteína. Para não ruminantes, a gente considera que a proteína dele é de baixa qualidade, é azeína. E ele seria deficiente em lisina e triptofano para não ruminantes. Para o ruminante, não tem muita efetividade olhar isso. Tá? Então, você pode ter milho branco e milho amarelo, também tem composições bem similares, a única diferença vai ser a presença ou não de beta-caroteno. Né? O milho branco é mais utilizado para culinária mesmo, não é tão utilizado para nós, para ruminantes, tá? E ele é uma boa fonte, é um razoável de vitamina E, ele não tem vitamina D e ele é deficiente em vitaminas do complexo B. Tá? O que significa isso para o ruminante? Tá? Ou para o animal em pastejo livre? Talvez falte um pouquinho de vitamina E, tá? Mas a vitamina D, tendo o ergosterol, o colesterol ergosterol disponível e sol, o animal vai sintetizar naturalmente. Tá? Não caia na história da suplementação com vitamina D para animais que estão em livre pastejo, que têm acesso ao sol, que isso não está valendo. Tá? E as vitaminas do complexo B, tá? Em grande parte, né, ou na sua maioria, em animais do nível de produção em sistema pastoril, eles são tranquilamente supridas pela fermentação ruminal. Os micro-organismos ruminais vão lá e suprem essa necessidade. Tá? Então sempre mas tem um complexo vitamínico aqui, tal, não sei o quê. Olha, a maioria é furada, né? Então, é deficiente em cálcio, e isso é importante, daí sim, tá? E o fósforo dele está ligado ao fitato, que eu já comentei anteriormente. Tá? E a gordura dele é rica em ácidos graxos essenciais. O sorgo é um segundo alimento bastante produzido, mas é onde tem mais problema de água. Né? Onde não é tão comum, não chove bem, né? Ele é uma cultura mais resistente, mais rústica, e ele se adapta melhor a solos de pior qualidade, né? Solos não tão férteis. Né? A diferença do sorgo é que ele tem, apesar de ter um valor energético semelhante ao milho, tanto inferior, ele tem grãos pequenos, né, duros, que vão precisar de processamento. Outra coisa que eles, em geral, têm é a presença de taninos. Tá? Aqui, ó, colocado aqui. Ó.
a presença de taninos, então ele tem um pouco mais de proteína, vai em torno de 11% de proteína, né, mas varia de acordo com a variedade. E muitos sorgos têm essa presença de taninos. O que essa presença de taninos faz? Ela é extremamente importante na hora que, no cultivo, né? O sorgo com presença de tanino, também chamado sorgo antipássaro, né? E como o grãozinho é bem pequeno, ele é exposto, ele não está numa espiga protegida por palha, esse grão ele atrai os pássaros. E quando ele tem tanino, os pássaros rejeitam. Tá? No entanto, ele diminui a predação pelos pássaros, né? Esse consumo, mas ele também tem uma proteína menos disponível, menos degradada. Isso, é uma defesa da planta, alguém colocou aí. Exatamente. Tá? E isso garante, então, mas tem variedades de sorgo baixo tanino, tá? Desse grão de sorgo. O que é? Ele pode estar mais disponível, mais sensível, né? Ou mais suscetível a esse ataque. O trigo, né, também é um alimento mais utilizado na alimentação humana, né? Ele é muito parecido com o milho em termos de valor energético, só que para o ruminante tem que tomar um cuidado, porque o amido dele fermenta muito mais rápido do que o amido do milho. O que significa isso? Ele produz uma carga de ácido lático muito alta, né, e pode levar um animal não adaptado ou com uma dieta deficiente em fibra a um quadro de acidose. Tá? A cevada, ela é mais utilizada aí na alimentação humana, né, na produção de malte. Eu imagino que se não fosse a cevada, o povo não aguentava, um governo não ficava mais do que 6 meses no poder, né? Mas a cevada ela auxilia muito, né? Diria eu, tem relatos de muito tempo que ela é utilizada, né, na produção de cerveja. Também dá para fazer cerveja com repolho, mas eu não vou falar do repolho aqui. Então vamos concentrar só na cevada. Tá? E ela tem menor valor energético que o milho, porque tem mais fibra, tá? Mas os ruminantes comem bem, né? E ele tem poucos problemas digestivos. É comum aonde a cevada, tá? Cevada seca, então. Cevada, onde tem fábrica de cerveja, chega tudo que é cevada lá e eles fazem uma seleção. Aquela que não atinge a qualidade que o peso de hectolitro exigido, ela é comercializada, né, nos locais ao redor aí, e pode ser utilizado então na alimentação desses animais. Eu já trabalhei com esse alimento. A gente quebrava ele no meio só para evitar também uma rápida fermentação. Tá? A aveia, né, a gente sabe que tem aveia preta, aveia branca. A aveia branca tem mais qualidade, né, do que a preta, tem um grão maior, então tem maior presença de amido, né? Mas ainda assim, 1/3 do grão é composto por casca, né? Então ele perde muito valor energético. Essa casca é extremamente lignificada. Se você retira a casca, melhora a qualidade, mas daí vira alimento para humano também, né? Então não é muito comum. O professor Regis aí no final ele até vai falar num trabalho aí que ele orientou com aveia, mas aveia preta, né? O triticale, né, não é muito comum, meio que se abandonou essa cultura. Há 30 anos atrás a gente tinha, sei lá, 30, 40 culturas no mundo. Hoje a gente está limitado, 5, 6 culturas no mundo abarcam mais de 90% do que é cultivado, né? Então, não conheço nenhum produtor e não tenho muito acesso a quem produziria isso. Tá? Mas é semelhante ao trigo e superior ao milho em termos de proteína. Tá?
A gente tem alguns subprodutos do beneficiamento de grãos de cereais, tá? Um deles é o farelo de trigo, tá? Como você tira na farinha de trigo, você tira a grande parte do amido, né? Então sobra o quê? Sobra mais proteína. Então, geralmente ele tem maior teor de proteína que o grão, tá? E ele é composto pela casca, o germe e o esperma, né? Em não ruminantes, ele pode ter um efeito laxativo, tá? Ele tem as beta-glucanas, né? Que é o quê? É uma fibra, né? Um polissacarídeo não amiláceo que atrai água. Então tem principalmente o público feminino, né, utiliza ou se utilizava mais antigamente, talvez, do trigo, desse farelo de trigo, né, vendido então para humanos por um valor 10 vezes maior. Mas ele tem em torno de 16% de proteína, mas a energia dele é bem abaixo do milho. Tá? O que acontece? Ele, como ele é um pouco mais fibroso, ele tem uma quantidade muito grande, o volume dele é grande, né? Provavelmente o volume de um saco de 25 quilos de farelo de trigo que é vendido dá mais ou menos o mesmo volume, ocupa o mesmo volume de uma bolsa de milho de 50 quilos, tá? Uns 40 quilos, eu diria. E isso às vezes enche o olho do produtor, ele olha assim, não, aqui eu estou dando mais, né? E na verdade ele não está. E normalmente eu tenho visto aqui na região isso como muito caro, tá? Tem preço muito alto e não é muito viável economicamente, tá? Uma coisa que eu deixei de falar, o slide do sorgo, vamos ver aqui, aminoácido limitante. Eu falei, tá, mas seriam lisina e treonina, seriam aminoácidos limitantes, mas isso não é para frango, tá? Para bovinos, é mais lá para não ruminantes. Tá? Então, no caso do ruminante, a gente não fala muito em aminoácido limitante, porque essa proteína vai entrar lá no rumen, vai ser degradada, os micro-organismos vão fazer a proteína que eles querem, né? E seria importante a composição de proteína e os aminoácidos limitantes da proteína que não for degradada no rumen e que seja digestível lá no intestino delgado, tá? Então, ele tem um teor de fósforo extremamente alto, tá? O que é extremamente alto, o farelo de trigo? Chega a 1,5% de fósforo, tá? E o magnésio, eu não lembro exatamente o valor, né? Mas o cálcio é baixo, como nos outros concentrados, tá? E eu vou falar desse aqui, e eu vou falar de mais dois alimentos, tá? Que são extremamente altos em fósforo, e eu vou comentar algumas coisas para vocês sobre isso, tá? Então, o farelo de arroz, né? Então, nos locais onde tem indústria de arroz ou produção de arroz, o farelo de arroz é um alimento bastante disponível, tá? Mas ele é bastante variável em termos de qualidade. Ele não tem uma distribuição assim, tem mais ou menos 14% de proteína, mas você pode encontrar com 18 e pode encontrar com 12. É bem variável, tá? Mas ele, caracteristicamente, o integral, ele tem uma percentagem alta de gordura, que é mais ou menos 13%, tá? Que fica sensível aí, ou possível a oxidação dessa gordura, né? Ou a rancificação, tá? Um alimento muito gorduroso também é limitante para você alimentar ruminante, porque conforme a quantidade que tem, você pode levar a produção, diminuir a digestão da fibra, tá? Caracteristicamente é a mesma gordura do arroz, é uma gordura não saturada, tá? Então vai ser líquida, tá?
tem que cuidar. Muitas vezes as pessoas adulteram esse alimento com casca de arroz, né? Daí vai o que acontecer? Por isso que a variação é muito grande na composição, né? Vai aumentar a fibra, tá? Vai aumentar a sílica, né? E a quantidade de lignina, tá? Ele tem uma alta quantidade de fitato, tá? Então, é o fósforo fítico, tem, né, sequestra zinco também, mas no ruminante não é tão importante. Tá? E alto teor de fósforo e baixo teor de cálcio. Olha ali, olha. 1,6 de fósforo e 0,09 de cálcio. Olha só que interessante isso. Né? Tem o farelo de arroz integral, então retira gordura, é um alimento mais estável, farelo de arroz desengordurado, ele é mais estável, né, porque retira a gordura. Tem o teor de proteína um pouco mais elevado, porque você tira a gordura, vai concentrar todos os outros nutrientes, tá? Então, e tem menor, mas com isso ele tem menor valor energético, tá? E ele tem alto teor de fósforo também, baixo teor de cálcio. Igual, né? Só um pouquinho mais alto do que o engordurado, do que o integral. Ele não é engordurado, vamos deixar claro. Ele é engordurado, seria algo que você coloque a gordura, né? Ele já tem, tá? O integral. Em alguns casos, eles têm observado que diminui a absorção do magnésio, do manganês, aliás, né? Que pode causar laminite e pelo alto teor de fósforo, então o fósforo inibiria isso, e a diminuição da absorção do zinco pelo fitato, tá? Alguém perguntou aí, infelizmente eu passo as perguntas, mas no final eu prometo que a Ana Beatriz vai cuidar de todas elas e a gente vai tentar responder, tá? Então, o que é bem comum, tá? Aliás, o que pode acontecer se você utilizar sem o devido cuidado alimentos de alto teor de fósforo e baixo teor de cálcio, tá? Isso é bem comum de acontecer, o que a gente chama de hiperparatireoidismo nutricional secundário. Tá? O que é isso? Né? O alto teor de fósforo que ocorre, ele estimula a produção do paratormônio, né? Que aumenta a expressão urinária do fósforo. Mas ele também aumenta a reabsorção de cálcio dos ossos, começa a tirar cálcio dos ossos, né? Então ele pode causar o que? Uma desmineralização óssea. Tá? Isso acontece, né, lá em cães, é bem comum, né, tem alunos aí de veterinária vão identificar, né, antigamente o povo gostava de dar aquele arroz de cachorro, ainda ocorre algumas coisas, né, a gente vai no mercado de vez em quando encontra o tal do arroz do cachorro, né, o que acontece? O arroz também alto teor de fósforo e baixo de cálcio, o cachorro acabava ficando com que a gente chama de fratura em ramo verde, tá? E alguns animais ficam com a cara inchada, né? Porque falta cálcio. Também é comum isso, mas não pelo excesso de fósforo, mas pela deficiência de cálcio, numa planta chamada na Braquiária almidícola, né? Que é comum aí no Mato Grosso do Sul, que ela tem a presença de oxalatos. Esses oxalatos se ligam ao cálcio e o animal fica com a cara inchada. Tá? E em bovinos, né, eu passei por uma experiência bastante intrigante, né, logo que saí da faculdade, num confinamento que eu trabalhei, onde, ao chegar no confinamento, numa necrópsia de um animal, a gente identificou que o animal tinha problema de cálculo renal. Fomos verificar a dieta, né, continha farelo de trigo, farelo de arroz, e o teor de cálcio estava bem menor do que o teor de fósforo na dieta. E daí morreram. Esse confinamento, antes da gente começar a trabalhar lá, perdeu
mais de 30 animais. Durante o tempo que eu permaneci lá, muito tempo teve rins sendo descartados, né, no abate. Então, na inspeção, o rim era descartado porque ele tinha problemas. Os animais não ganhavam o peso que deveriam ganhar, tudo por culpa nessa questão relacionada aí ao excesso de fósforo em relação ao cálcio. Então, a relação cálcio-fósforo desses animais estava invertida, né? E isso piorou bastante. Tá? Em termos de alimentos líquidos, como fonte de energia, a gente teria aí o melaço e o soda de leite. O soda de leite não é utilizado, então, para bovinos, a não ser os lactantes, né? E o melaço. O melaço, ele é um subproduto aí da cana-de-açúcar. Muita gente pode utilizar, é um teor baixo de proteína, tá? Ele praticamente não tem fibra, e ele provocava, em muitos casos, em alto consumo, em vacas, havia, principalmente vaca de corte, havia um problema de, como não tinha fibra, né, parava o rumen nessas vacas, e esse rumen parado privilegiava o crescimento de alguns micro-organismos que provocavam a presença que secretavam enzimas que degradavam a tiamina, né? E com isso vinham a causar a polencefalomalácia desses animais, assim, principalmente com sintomatologia nervosa. Tá? Ele é muito comum, utilizado com ureia, né, em blocos multinutricionais, que hoje em dia caíram em desuso, tá? Que já não se usa mais. Tá? Vamos lá. E chegamos aí às gorduras e óleos. Tá? Então, as gorduras elas têm caracteristicamente 2,25 mais energia, vezes mais energia que os carboidratos e as proteínas. Tá? Em alguns casos, né, elas possuem ácidos graxos essenciais, tá? São extremamente importantes, principalmente para a pelagem do animal. Então, da onde eu tirei isso, né, na fonte dessas informações, tinha uma foto de um suíno ali, alimentado sem gordura e outro alimentado com níveis normais de gordura na dieta. O pelo, a pele desses animais era totalmente diferente. Tá? Também, para os animais, eles aumentam a palatabilidade do alimento quando tem gordura que não está oxidada. Né? Se estiver rancificada, oxidada, já não aumenta muito. Para nós também funciona assim, para a maioria de nós. Né? A comida melhor é aquela que tem um pouco mais de gordura. Né? Chega a ter de 10 a 30% em sucedâneos lácteos. Nas dietas de suínos e aves, né, de 5 a 10%. E vejam só, quando é no local quente, eles aumentam esse teor de gordura nas dietas de suínos e aves para garantir o desempenho. Tá? Em bovinos de corte, você pode, né, adicionar de 2 a 4%, mas acima disso ocorre problema de diminuição da digestão da fibra. Tá? O mecanismo ainda não é bem elucidado, tá? Mas também pode causar, por exemplo, baixa gordura do leite na vaca, principalmente se for uma gordura insaturada. Tá? E no rumen, eles funcionam parecido com os ionóforos. O que os ionóforos fazem no rumen? Eles diminuem a produção de lactato, tá? Então pode ajudar a diminuir o problema de acidose, tá? E também aumentam a proporção de ácido propiônico em relação ao ácido acético. Tá? Por causa desse problema que se tem de digestão ruminal, de diminuir a digestão ruminal quando se usa grandes quantidades de gordura, foi desenvolvido, isso lá de início da década de 80, tá?
chegaram a desenvolver o que a gente chama de gorduras protegidas. Tá? Essas gorduras protegidas, ou gordura ruminalmente inerte, né? Ela passa pelo rumen, grande parte dela é protegida, não sofre alteração ruminal, e por não sofrer alteração ruminal, ela vai ser absorvida lá no intestino delgado. Tá? Que tem ocorrido, em grande parte, o uso indiscriminado, sem muito critério dessas gorduras protegidas. Que a gente pode, eu acho que a gente vai discutir isso lá na frente. Tá? Outras fontes de energia que não são concentrados, porque tem mais de 18% de fibra bruta, tá? A casca de soja. Ela é altamente digestível, ela é principalmente formada por celulose. Só vou voltar aqui. Ó. A gordura protegida, então, ela é uma fonte de energia, tá? Inerte no rumen, tá? E ela é formada por sabões de cálcio, tá? Então, eu não coloquei aqui, devia ter colocado, e depois, se tiver mais interesse, é só você digitar no Google aí, Calcium Soap, Calcium Salts, sabões de cálcio. Vocês vão ver que ela faz um tipo de ligação onde a molécula de cálcio fica para dentro, fica no centro da molécula, e a gordura fica ao redor. O que acontece? Tem o microfone aberto aí. O que acontece com isso? Não há acesso para micro-organismo para quebrar essa ligação do cálcio com o ácido graxo. Em não tendo acesso, ela passa inerte no rumen, em grande parte, né? Ela é relativamente altamente estável no rumen. Quando chega no abomasmo, recebe o suco gástrico com ácido clorídrico, o pH baixo para 2, essa estabilidade se desfaz, libera o cálcio, libera os ácidos graxos e está disponível para o metabolismo do animal. Tá? E é altamente absorvível, daí a gordura é altamente absorvível mesmo. O animal digere super bem. Então, a casca de soja, então, está ali na soja, né? Ela é formada principalmente por celulose, é altamente digestível, tá? Então, é um alimento muito palatável também para os animais. E para ruminante, apesar de ser composto por muita celulose, ele não tem alta lignina, o que limita a digestão da celulose para qualquer volumoso não é a celulose, e não são os micro-organismos, é a quantidade de lignina que tem sobre essa celulose que limita o acesso. Se tiver acesso, a celulose vai ser altamente digestível. Tá? Então, você pode testar isso colocando, quem tem acesso a um animal fistulado, põe uma folha de papel lá dentro, que é celulose, sem lignina, e vai ver o que acontece. Tá? Então, é um dos alimentos mais completos que tem, fermenta bem, né? Como é celulose, não produz ácido lático na sua fermentação, e apresenta desempenhos muito semelhantes ao animal alimentado com milho. Tá? E tem níveis satisfatórios de cálcio e fósforo. Ela não tem essa inversão de cálcio e fósforo, tá? Que tem a maioria dos outros concentrados. Tá? A polpa de cítrus também é um alimento, então, rico em pectina, né? Que seria fibra, faz parte da parede celular dos alimentos. Né? Fermenta rapidamente, mas também não produz ácido lático. E a proteína dela é baixa, né, de 6 a 8. Esses dois alimentos aqui, ó, casca de soja e polpa de cítrus, são concentrados que você não pode usar para não ruminante. Tá? Você não concorre com não ruminante nesse caso. Na década de 80, a casca de soja era utilizada no Rio Grande do Sul como cama de porco, cama de suínos. Tá? E ele tem um alto valor energético. A casca de soja é bem parecida com o milho, né? E a polpa de cítrus é bem semelhante ao milho e a casca de soja para ruminantes.
Ele é um alimento muito interessante, tá? Consegue dar uma alta energia para a vaca de leite, tá? No entanto, não produz lactato. Então, os confinadores de vaca, o pessoal que fica louco nesse alimento. O que acontece? Eu não sei, eu andei falando de polpa de cítricos esses dias, mas eu acho que eu não falei para vocês. Esse alimento, na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, ele era todo enviado para a Europa. Então, as grandes indústrias, sabe que São Paulo, o estado de São Paulo, é um dos maiores produtores de suco de laranja do mundo, tá? E que uma época existia barreira com o nosso suco de laranja entre os Estados Unidos, aquela altura, mas grande parte dessa polpa de cítricos era exportada direto para a Europa. Ali na década de 90, final da década de 90, o que aconteceu? Alguns carregamentos estavam contaminados com dioxina. Tá? Dioxina é o mesmo que esses dias foi falado aí que os russos mataram um espião que estava lá na Inglaterra e tal. Eles contaminaram o cara com dioxina e o cara morreu, foi secando assim e morreu. Tá? O pessoal da agroecologia aí reclama que tem dioxina no papel, tá? Papel branquinho tem dioxina. E eles detectaram lá na Europa que nossa polpa de cítricos estava com isso, e com isso houve uma inundação do mercado nacional com polpa de cítricos. Né? Nesse confinamento que eu trabalhei aí, eles compravam uma carga de 28 toneladas de polpa de cítricos pelletizada, bonitinha, sequinha, por R$ 1. Porque os caras não tinham, senão eles iam ter que dar algum destino ambientalmente correto para isso. Né? E com isso, o brasileiro começou a conhecer isso, o confinador de vaca, o produtor de leite, começou, nossa, que legal isso aí e tal. E agora a gente encontra, eventualmente, alguma coisa no mercado nacional. Mas faz tempo que eu não ouço notícias dela, tá? Não tem muito. Tá? E os concentrados, agora eu vou passar para os concentrados proteicos, esses é um pouco menos, né? Mas tudo que tem mais de 20% de proteína, né? Tem um maior custo em relação à energia, sempre, os concentrados proteicos são mais caros, né? No ruminante, quando a gente fala de concentrado proteico, é importante ver quanto que degrada essa proteína no rumo. Tá? E para nós, nós teríamos, então, fontes animal, vegetal e o nitrogênio não proteico. Tá? Então, de origem animal, olha só, a quantidade de farinhas que tinha, né? De carne e ossos, farinha de sangue, de penas, derivados de leite, farinha de peixe, tudo isso não nos pertence mais, tá? Isso era fantástico. Em termos de nutrição, eu sei que tem bastante gente aqui que entende. Era uma fonte de proteína não degradada no rumen, ou de proteína de escape, de proteína bypass, pegou todos os nomes que o povo chama aí sem discutir filosoficamente o que é mais adequado. Tá? E a gente perdeu isso devido ao nosso caráter duvidoso. Tá? De origem vegetal, daí a gente tem grão de soja, farelo de soja, farelo de algodão, de amendoim, de girassol e o resíduo de cervejaria. Eu não coloquei aqui, mas um alimento também bastante interessante é o caroço de algodão. Tá? Não coloquei, tá? Peço perdão. Tá? Uma coisa bem interessante, então, é o grão de soja, tá? Que muita gente acha que não pode usar. Tá? Hoje não pode usar porque a soja aqui na região chegou a R$ 100 a saca, está praticamente proibitivo, né? Mas ele tem aí quase 16% de extrato etéreo, de gordura, né? Para não ruminante, ele tem um fator chamado antitripsina ou sogina. Em alguns casos, vocês vão encontrar sogina na literatura. Né? E a tripsina, o que é? É uma enzima digestiva que digere proteína, né? Que é secretada lá pelo pâncreas, no suco pancreático, e ela é a principal enzima, para não ruminante é um problema, né? Você não inativar esse fator. Então, para fazer isso, para ruminantes e pré-ruminantes, para bezerros, né? Você teria que tostar, tá? Para utilizar. Para ruminantes funcionais, aí, a partir de 8, 10 semanas,
você não precisa mais tostar esse alimento, né? A tostagem traz algumas vantagens, né? Uma diminui a degradabilidade ruminal e põe mais proteína de alta qualidade lá no trato digestivo inferior, tá? Ou no trato digestório. Parece que mudou esse negócio aí. Então, olha só, o que acontece? No não ruminante é um problema esse fator antitripsina. No ruminante não é. Tá? Esse fator, essa sojina, que é uma proteína, vai ser inativada no rumen. Tá? E o que acontece muitas vezes? O pessoal aqui no sudoeste do Paraná era muito comum usar soja para porca, alimentar porca. Tinha uma colônia, uma produção bastante produtora de suínos e eles utilizavam para produzir, então, essa... Começo a olhar as perguntas, fico tentando encaixar para responder, mas eu peço desculpas, algumas vão passar, tá? E outras não. Então, ele é considerado um concentrado proteico, não é energético, tá? O pessoal usava para suínos, e para suínos eles usavam, colocavam num tonel ali, faziam fogo embaixo, tostava, para as porcas poderem se alimentar com aquilo. Senão dava diarreia, dava problema de má absorção, não funcionava pelo fator antitripsina. No caso do ruminante, não tem esse problema. Então eu comecei a recomendar aqui há 10 anos atrás, quando eu entrei no IAPAC, tinha um monte de gente dizendo que eu ia matar um monte de bicho e até agora não apareceu a conta. Por quê? Porque a gente sabe sabia o que estava fazendo, né? Mas ele tem um teor alto de óleo, então não é recomendado assim, você usar mais do que, dependendo do tamanho da vaca, 3 quilos já seria demais, tá? Talvez 4 para uma vaca maior você poderia utilizar. Então, ele é extremamente interessante como alimento porque ele dá mais energia, né, pelo alto teor de óleo. Mas você tem que cuidar, tá? O outro padrão, então, que a gente usa o milho como padrão energético e o farelo de soja como padrão proteico, tá? É um alimento extremamente palatável para os ruminantes, né? Considerada a melhor fonte vegetal, né? Para não de proteína, tá? Pode ter alguns antígenos, né? Apesar de ter poucos fatores antinutricionais e não ser muito problema, ele tem uma substância bócio-eugênica que pode causar bócio nos animais. Não tem sido comum aparecer isso, tá? Em alguns pré-ruminantes ele pode causar diarreia, tem alguns antígenos aí que se não forem bem inativados, tal, pode dar problema. E também pode ter o fator antitripsina, que normalmente, de acordo com o tipo de extração, se for uma extração a quente do óleo, né, ele é inativado e está tudo bem. Então, talvez alguns de vocês já ouviram falar, o pessoal dos não ruminantes, eles usam um teste de urease, né? Como é muito difícil testar esse fator antitripsina, eles testam a urease, que é uma enzima que está em todos os vegetais, que degrada a ureia, vão medindo o pH ali, colocam uma quantidade de farelo e com ureia, na presença de ureia. Se alterar o pH, subir o pH, é porque produziu amônia, quebrou a ureia, e o fator antitripsina e a urease seriam semelhantes em temperatura para degradar ela. Se tiver uma alta atividade ureática, teria relação com a atividade antitripsina. E daí teria que esse farelo não seria bom dar para os animais. Há quem conteste isso, não vou entrar nessa seara. Tá? O farelo de algodão, assim como o caroço de algodão, eles têm um valor proteico bom. O caroço, não coloquei aqui, mas é em torno de 22% a 23% de proteína. O caroço tem como característica ter uma boa quantidade de fibra e de energia, tá? Então, ele é muito interessante para a vaca que precisa ruminar.
Você coloca energia, coloca os seus 23% de proteína, e ainda assim a vaca precisa ruminar aquilo, produz, então, vacas de alta produção conseguem estimular, ter a sua ruminação estimulada, tá? Eu respondi uma pergunta para algum aí que eu tinha visto, tá? No entanto, são alimentos que produzem, que têm gocipol, tá? Esse gocipol, ele prejudica a reprodução dos animais. Para touro é praticamente proibido, e para vaca, o caroço de algodão você não pode passar de 3 quilos para uma vaca que vai ter problema de reprodução, tá? Alguns falam em sulfato ferroso e tal, mas eu não vi isso na prática, tá? Na prática, a gente restringe a quantidade de alimento, tá? Essa aula aqui eu tinha ainda para o pessoal que também falava no geral, né? Então, dava problema na qualidade do ovo e gema verde para galinha, tá? Não é o nosso caso, tá? O amendoim, né, poderia ter farelo de amendoim, muito pouco a gente se fala, né? Ele tem uma proteína que não é muito boa, tem inibidor de tripsina também, e é muito comum ter problema de aflatoxina, de micotoxicose, tá? Então, eu particularmente acho muito arriscado você colocar isso na dieta de qualquer ser, tá? Inclusive humano, tá? Só tem alguém aí que planta amendoim, cultiva amendoim, né? Não brinque comigo, mas se eu comer muito amendoim, me sai afta, porque alguma coisa está errada, está mandando alguma toxina embora, tá? O farelo de girassol também, em alguns locais onde tem maior produção de girassol, né, ele pode ser um alimento interessante, tá? Então, o girassol ele é produzido para óleo e semente, tá? Né? Mas ele tem aí, ó, 26% de proteína e 40% de FDN. Também vai ser algo que tem FDN, tem fibra, vai ajudar a ruminar. Mas, tanto performance com suínos como com vacas leiteiras, ele não é muito bom, tá? Apesar de ter uma degradabilidade ruminal média dessa proteína. Tá? O resíduo de cervejaria, aquele que eu dizia que é da Brahma, é pior do que aliás, a Kaiser é melhor do que da Brahma, né? É um negócio aí, tem mais proteína do que o grão da cevada, porque grande parte do grão da cevada foi fermentado, né? O amido foi fermentado, então sobrou aí 26% de proteína, mas tem um bom teor de energia ainda, tá? Mas tem baixo amido. Por que tem baixo amido? Porque esse amido foi fermentado. Vai ter algumas paredes celulares de levedura aí, alguma coisa, um alimento muito interessante, tem muita proteína ligada à FDN, o que faz com que diminua a degradabilidade ruminal dessa proteína e faz com que tenha mais proteína disponível lá no intestino delgado. Esse mediano aí com acento está muito errado, tá? Mas esse alimento, que eu não coloquei aqui, que é um pecado, ele muitas vezes vem hidratado, tá? Então vem aí com... pois é, não falei do milheto, nem vou falar. Ele vem hidratado, tá? Então vem com muita água, chega a ter 78% de água, né? E o que é meio proibitivo de transportar ele a longas distâncias, tá? É bem ruim, né? Também, pela quantidade de água, o manejo dele e a conservação também é um pouco complicado. Então, você tem que usar rápido, né? Tem aquele monte de água ali, é um manejo bem delicado, mas é um alimento fantástico, tá? Normalmente onde você usa ele, por causa dessa proteína ligada ao FDN, que é digestível lá no trato inferior, no intestino delgado, ele tende a aumentar a produção de leite, né? 1 a 2 litros aí, conforme quando você insere ele na dieta, tá? Nitrogênio não proteico, tá? Então, muita gente diz que quando fala em nitrogênio não proteico, fala em ureia, tá? Mas é todo composto que tem nitrogênio e que não está na forma de polipeptídeo ou proteína, tá? Ele é não proteico. Então, ureia, amônia, amidas, aminas,
aminoácidos e alguns peptídeos. Então, até assim, eu vou falar algo chocante para o pessoal dos não ruminantes aqui, que quem está usando lisina e metionina para não ruminantes, né, para frango, para os suínos, eles estão usando nitrogênio não proteico na dieta desses animais, né? E normalmente quando a gente fala, né, é não proteico, porque esse aminoácido está livre, então ele não está na proteína, tá? Mas é algo mais filosófico e conceitual do que prático, tá? Em alguns casos tem compostos inorgânicos aí, como cloreto de amônio, sulfato de amônio, que também são utilizados, tá? E eles estão presentes em muitos alimentos, tá? Todo alimento tem alguma coisa de nitrogênio não proteico, tá? Mas na prática a gente usa e fala muito de ureia, tá? Então, acho que foi na primeira aula lá, a gente viu, nossa, o pessoal entrou em êxtase com ureia, todo mundo queria saber de ureia. Eu tentava falar que era proibido, mas não adiantou, tá? Então, né? Mas a ureia aí, ó, ela tem mais ou menos 45% de nitrogênio, tá? Para rumen funcional, tá? O que equivale a 281% de equivalente proteico, tá? Você multiplica por 6,25, isso a maioria de vocês já deve ter visto, tá? Vai ocorrer o quê? 100 gramas de ureia tem o equivalente a 281 gramas de proteína, tá? Isso é meio, né? Nossa, é algo que tem potencial para virar 281 gramas de proteína, tá? Desde que que tenha um rumo funcional, né? E tenha energia para fazer proteína microbiana, tá? Ela poderia ser tóxica, né? Pode ser tóxica, pode não, é tóxica. A dose letal que mata metade dos animais é 50 gramas para 100 kg de peso corporal, tá? Por isso que eu digo, então usem, não pense muito em usar ureia, tem, né, questões muito específicas para usar, né? Pense muito bem, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser achar que pode, mas assim, ó, normalmente, quando não tem proteína praticamente na dieta, daí você se obriga a usar. Isso em questões assim, de volume de uso muito pobre, do uso de cana-de-açúcar, palha de trigo, palha de arroz, palhas em geral, alimentos de muito baixa qualidade, tá? Mas tem que adaptar, tá? Então é um problema pensar em solucionar a falta de proteína com ureia, tá? Então, e já tem um monte de gente que faz isso e pensa, né? Você compra muita ração que para atingir o teor de proteína que diz no rótulo, os caras colocam ureia, tá? E não me agrada muito, tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem final, tá? Que os alimentos em geral, eles podem ser utilizados para a maioria das espécies, tá? Independente a maioria das espécies, a não ser algumas espécies que não são domesticadas, elas têm exigência por nutrientes e não por alimentos, tá? Agora você pega lá, por exemplo, vai lá no zoológico, lá tem uma cobra. Tá todo mundo escutando aí? Alguém falou que parou o áudio? Câmbio. Voltou, tá. Tá joia. Então, assim, você vai lá no zoológico, lá que tem uma cobra que ela só come o que se movimenta. Daí você tem que dar um ratinho para a cobra comer. Mas a maioria dos outros animais, dos domesticados, eles têm exigência por alimento, por nutrientes, e não por alimentos específicos, né? Parece que a chinchila adora a uva passa. Pô, sacanagem, né? Com a chinchila, mas tudo bem, né? E daí depende, quando você vai olhar qual é o tipo de trato digestivo que você está oferecendo. No caso, nós estamos pensando em ruminantes. Para nós é importante a gente usar e pensar como que é, que tipo de energia que tem, que tipo de carboidrato que tem, como que ele vai ser fermentado no rumen, como que a proteína é degradada no rumen, tá? Para quem usa para ruminante, tá? Sempre, por isso que eu não falei de todos os alimentos, mas assim, o que tem em cada alimento que pode ser considerado presença e a resposta a antifatores antinutricionais, né?
Então, tem um alimento novo aqui, o que que ele tem, o que que é, o que que tem nesse alimento, o que que eu posso, como que eu posso abordar ele? Eu vou pesquisar os fatores antinutricionais, vou ver que tipo de carboidrato ele tem, se ele é mais amiláceo, se ele é mais fibroso, né? Como que isso fermentaria dentro do rumen para a gente tentar, né, pensar em algo, em como utilizar esse alimento, tá? Dificilmente vocês vão se deparar com um alimento que nunca foi testado e nunca foi utilizado, tá? Isso então você, antes de dizer ou de usar indiscriminadamente, você vai lá e pesquisa esse alimento. Opa, esse alimento tem isso, tem isso, tem aquilo. Como que eu vou usar ele? Tá bom? Eu acho que hoje eu me passei, tá? Mas está disponível para perguntas. Gostei de falar, mas falei demais. Obrigado, gente. Então, vamos às perguntas. Reparar o compartilhamento. A Marla, não sei, desculpa se eu pronunciei errado, ela está falando do Belém, do Pará, e ela pediu se você pode citar algumas pragas que o sorgo é resistente. Não. Desculpa, Marla, mas eu trabalho eu sou veterinário, não estudei nessa parte de agronomia aí não, viu? Então, se tiver alguém aí, eu acho que a Ana Beatriz pode falar até, porque eu acho que ela é estudante de agronomia. Pode responder. Não pode me cobrar isso, eu sou veterinário. Mas, ô André, O Regis me salvou, ô Regis. Tava com saudade de uma das você. características mais importantes do sorgo é que ele é resistente à praga da seca. A praga da seca. Boa. Boa. Obrigado, Regis. Ele é um pouco mais resistente à estiagem, essa é uma das principais características. Joia. Agora, quanto à fitossanidade dele, não saberia também te explicar. Alguém perguntou aí dos nematóides e tal, também não saberia. Peço perdão, hein, mas não saberia. Né? Obrigado, Regis. A Viviane perguntou: alto teor de gordura não saturada não é prejudicial para a qualidade do leite bovino em termos de teor de gordura no leite? Então, no caso, usa mais um farelo de arroz desengordurado? Tá. Alto teor de gordura não saturada não é uma afirmação ou uma pergunta? É uma pergunta. É uma pergunta. Sim. Quando a gordura não saturada, então ela afetaria menos a produção do teor de gordura no leite da vaca. Tá? Nossa, tem uma pergunta de acetato e butyrato aí que tá grande, tá? Mas vamos lá. Então, a gordura não saturada, ela não sofre muita... a probabilidade de você formar um ácido linoleico conjugado, que vai diminuir a biossíntese de novo lá de gordura no leite, não é menor. Então, você tem menos chance. Quando você coloca gordura insaturada, né, como o do farelo de arroz, a probabilidade é grande. Então, você tem que cuidar de não passar de 2 a 4% de gordura extra sendo colocado através desses suplementos. Tá? Mas, assim, numa vaca, né, como tem menos gordura do que o grão de soja, você poderia ainda trabalhar até com 4 quilos desse alimento sem ter muito problema, desde que você adeque cálcio e fósforo, né, porque tem muito fósforo nesse alimento. Tá joia? O Andy, de Maringá, perguntou qual farelo de arroz é o melhor, o integral ou o desengordurado? Eu acho assim, ó, depende. Se você quer um pouco mais de energia, seria interessante o integral. Mas o integral tem problemas de conservação, de diversos problemas. Né? Teria que utilizar um antioxidante nele. Né? Normalmente se utiliza o BHT, né? Que é o beta-hidroxitolueno butilado. Tá? Mas, como que eu vou dizer?
não tem, no caso, o transporte inviabilizaria, eu acho, para o Paraná. Eu acho que foi colocado para o Paraná, né? O uso do farelo de arroz é mais comum ali na região de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, que tem uma produção, alta produtividade, mas o volume de produzido é baixo, em comparado lá com a região do Rio Grande do Sul, do Guaiana, São Borja, ali a região onde se produz praticamente grande parte então, do arroz produzido para o Brasil. Então, ali tem uma otimização naquela região, uma otimização de panela de arroz. Se você for lá para o centro do Rio Grande do Sul, a região mais central do Rio Grande do Sul, já é diminuída esse uso. Então, é um produto mais local. Né? Eu até te falei porque eu tive vivência com esses produtos, né? Mas não acredito que ele vá se viabilizar para cá. A Karina perguntou: na tabela que você mostrou, vi que o milho é bom para os bovinos. Então, o que é melhor para os bovinos de pastagem, o milho ou o capim mombaça? Tá ótimo. Sim, é assim, o animal pastando seria fantástico se você conseguisse produzir só com ele no pasto, tá? Então, um capim mombaça, por exemplo, bem manejado, você conseguiria com um gado de corte produções muito próximas a um animal confinado. Você chegaria, né, não seria difícil chegar a 1 quilo e 100 de ganho de peso por dia. Tá? Por que a gente está estudando esses alimentos agora? Tá? Porque para a vaca leiteira, dependendo do potencial genético dela, você não consegue altos níveis de produção só com volumoso. Você acaba tendo que usar a mão de concentrado para aumentar níveis de produção, para melhorar desempenho então, desses animais, até mesmo reprodutivo. Tá? Então, nós melhoramos, nós não, né? As vacas leiteiras foram melhoradas num ponto que a pastagem não consegue, por si só, sustentar bons níveis de produção. Tá? Então, se você quer utilizar apenas pasto, você tem que se adequar também ao animal que você vai utilizar. Né? Nós usamos hoje aqui sêmen, praticamente mais de 95%, eu acredito que seja, de origem americana ou canadense, onde os caras confinam as vacas e uma vaca de baixa produção deles lá é 12, 13 mil litros de leite por ano. Isso significa acima de 40 litros de leite por dia, na média da lactação. Em alguns momentos ela vai chegar a 60. O que essa vaca está fazendo lá? É a mesma vaca que está aqui. A vaca que está nos Estados Unidos é a mesma que nós temos aqui, porque nós usamos o mesmo sêmen. Só que o que ela sofre? Ela passa fome, ela tem dificuldade, né? Então, desde o crescimento, na criação dela, ela é mal criada, e tem volumosos de menor qualidade. Então, a gente quer colocar essa vaca com essa genética para comer pasto, que eu acho fantástico, né? Mas subir, descer morro, andar para lá e para cá e comer pasto, às vezes, de baixa qualidade. O que independente de que isso, às vezes, gera até, né? Parece que tem um grupo, eu sou do grupo de que a vaca tem que só pastar, eu sou do grupo da vaca que só tem que confinar a vaca. Isso para mim não faz diferença, já me desapeguei desse tipo de coisa. Mas a gente pode aproveitar um pouco melhor esses animais, fornecendo então esse concentrado, né, para complementar o que o pasto não daria, para dar um pouco mais para propiciar que essa vaca venha produzir e dar mais renda. Só um pouquinho que eu tenho que comprar uma pizza aqui. É grande, é bem... Tá, já comprei. Então, eu acho que pode passar para a próxima. Se não ficou bem estabelecida, daí depois a gente passa para a próxima. Pode perguntar de novo. O Samuel, do Paraná, ele disse: a silagem de grãos úmidos é vantajosa e tem um bom valor nutricional?
E tem algumas limitações com esse alimento? Tá, muito boa. Mais uma falha minha que devia ter colocado, tá? Então, normalmente, o que que é? Ela é um alimento, é a silagem de grãos úmidos de milho, né? Que é uma alternativa, muitas vezes, para pequenos produtores que não tem como mandar esse milho, não tem um secador, ou não tem como mandar esse milho para a cooperativa, né? Ou se vender, perde, tá? Então, ele pode conservar essa silagem como desses grãos úmidos na sua propriedade. Qual é a vantagem disso? Né? Como ele não conseguiria secar, colhendo o úmido, primeiro ele colhe um pouco antes e libera a lavoura um pouco antes. Segundo, armazenando na forma de silagem vai evitar desse grão úmido desenvolver fungos e, consequentemente, as micotoxinas. Tá? A outra questão é que em alguns carboidratos eles ficam muito mais disponíveis, tá? E essa disponibilidade dos carboidratos pode aumentar a velocidade de fermentação, tá? Isso seria uma das limitações. Você cuidar da quantidade que dá, porque se fermentar muito rápido vai ocorrer problema de acidose, tá? Então, essa seria uma das limitações, mas é um alimento fantástico, né? Uma maneira fantástica de conservar o milho, que é um alimento fantástico, e evita roedores, tá? Isso também é outra coisa bem legal, porque como fermenta, né, produz ácido acético, ácido lático, ali os roedores não querem muito acesso a isso não, tá joia? A Maíla pediu se você poderia explicar melhor o que é polencefalomalácia. Tá, então, isso é um problema que causa malácia seria uma inflamação no cérebro, então vou colocar assim, ou um problema neurológico que vai causar porque não tem tiamina, que é uma enzima, uma vitamina necessária para manter o funcionamento normal. Tá? Eu nem sei, eu coloquei aquilo ali, mas o fato de diminuir a velocidade de renovação, de movimentação do rumen, esses micro-organismos que ficam ali conseguem degradar a tiamina. E ela é essencial para que não ocorra essa polencefalomalácia. Então, mas é lá no cérebro, né? Lá que vai causar esse problema, vai causar sintomas neurológicos no animal. Uhum. A Viviane perguntou se aumentar o teor de gordura na dieta do bovino de corte leva a um melhor marmoreio. Tá. Olha, o Regis pode falar isso, tenho certeza. Né, Regis, não se omita, por favor. Mas isso, tem um monte de gente tentando fazer isso, tá? Alguns conseguem e outros não, tá? Não está bem claro ainda o mecanismo, mas se o Regis puder contribuir, que ele trabalha com essa parte de marmoreio, ele trabalha com carne, eu agradeceria muito. A princípio, parece que como ele está demorando, ele deve estar dormindo já. Se puder passar para a próxima, daí depois, quando o Regis acordar, ou, né, eu acho que ele está comendo carne. Tá? Regis, volta! Vai lá, Ana. Vamos para a próxima, então, e depois a gente volta. A Viviane ainda... Agora ele vai falar. Não, senhor, eu escutei, eu estava fazendo um serviço para o rapaz que estava no banheiro aqui. Ah, tá, é normal. Regis, eu vou colocar, teve uma estudante aí que perguntou se você dá mais gordura, eu não sei se ela... Pode repetir a pergunta, Ana, por favor? Ela perguntou se aumentar o teor de gordura na dieta do bovino de corte leva a um melhor marmoreio. Tá. Regis, eu vou colocar assim, que eu disse que você poderia responder melhor essa questão, porque você tem mais vivência com isso, mas eu disse que é bem controverso, até onde eu vi coisas nesse sentido,
porque alguns resultados mostram que sim e outros mostram que não. Então, de repente, você está mais atualizado, você poderia nos dar uma luz nisso aí. Pode falar, o Henrique está correndo aí atrás, mas é de boa, cara. Faz parte da pandemia. Assim, fornecendo gordura dentro dos limites ali, que é até 4% mais ou menos para bovino de corte. Se você incluir gordura na dieta, vai aumentar o teor energético da dieta. Quanto maior o teor energético, maior a deposição de gordura, em teoria. Então, esse é o principal aspecto que seria. Se você tem mais energia, teoricamente tem maior deposição de gordura e, consequentemente, teria maior deposição de marmoreio. Isso seria a teoria principal por trás disso aí. Né? Tá, mas ainda assim é teórico, né? Não é tão consistente isso, né? Porque não é em geral, nem sempre vai ocorrer, né? Esse mecanismo não está bem elucidado, né? É que assim, a utilização de gordura não é muito usual, pelo menos no Brasil, pelo menos no Brasil, né? Assim, o que pode acontecer você utilizando gordura é isso, entende? Não que vá acontecer. Mas, isso aí. Não que vá acontecer, mas pode acontecer de aumentar o teor de depósito de gordura. Mas isso depende, porque isso depende do tipo de dieta que você está usando. Às vezes você está inserindo gordura na dieta, por exemplo, se usa muito gordura protegida para vacas de corte, mas o intuito não é depósito de gordura, entendeu? É porque ela é mais energética e aí teoricamente é mais barato e você dá um suplemento para uma vaca que está a campo. Isso tem ácidos graxos que influenciam na reprodução, então a finalidade nesse caso não é nem depósito de gordura de marmoreio. Tá? Então seria assim, pelo que me vem à cabeça agora no momento, mas né, bovino de corte, assim, para você botar gordura na dieta, não é tão comum. Sim, é verdade. E depois tem uma possibilidade, o ácido graxo insaturado, entrando na dieta, também produzir CLA, né? Isso poderia ser um problema, porque ele é inibidor da síntese de gordura. Então, é delicado, tá? Mas não é comum. Mas aí tipo, a gordura, né, André? Pelo menos em teoria, para vacas de leite, se ela for utilizada, me corrija se estiver errado, é mais nos momentos para vacas de alta produção, em pico de lactação, não seria isso? Sim. Que tem consumo limitado. Ela tem um consumo limitado, então não vai conseguir consumir muito. Com isso, o balanço energético negativo, né, elevado. Na intenção de reduzir o balanço energético negativo, você insere uma quantidade X de gordura, né, para tentar reduzir esse balanço energético negativo, não é isso? Sim. É por aí também. Mas alguns casos têm resposta positiva em vaca suplementada em pastejo também, com gordura protegida. Porque o maior limitante ainda é a energia. Mas teve alguém que perguntou aqui, faz tempo que eu não trabalho com isso, tá? Que não estudo muito isso de gordura na dieta, tá? Mas conforme, se a gordura for protegida, você poderia aumentar a produção de gordura. Dificilmente você vai aumentar o teor de gordura no leite. Então, aumenta a produção de leite e com isso aumenta a produção de gordura. O teor é mais difícil. Se você colocar uma gordura insaturada na dieta da vaca, você corre o risco, então, né, em geral vai ocorrer aumento de produção de ácido linoleico conjugado, que a gente falou lá na primeira aula, e esse ácido linoleico conjugado inibe a produção de gordura. Tá? Inibe o que a gente chama de síntese de novo de gordura do leite. Tá?
que é aquela parte que pega o ácido acético, o acetato e transforma em gordura, tá? Teve um cara que fez a pergunta mais importante: quanto que custou? Não, qual o sabor da pizza e quanto que custou? Uma coisa assim. O sabor, se eu não me engano, é napolitana, tá? E tem um de filé com barbecue. Deve ter custado uns R$ 30 no máximo, porque a gente é pobre aqui, não pode comprar coisa muito cara. Se fosse lá no Regis, que é professor de Universidade Federal, aí eu vou dizer, a coisa seria mais punk. E depois, assim, se eu souber de onde é esse Antônio Mazieiro Neto, ele tá perdido, porque, né, na boa, acho que eu ia cagar a pau um piá desse. Tem mais alguma questão aí, Ana? Tem sim. A Viviane ainda ela perguntou sobre o uso de insetos na nutrição de bovinos, se tem sido muito disseminada e quais são os benefícios nutricionais e para a qualidade da carne e leite. Sim, né? Ela tá falando sério. É sério isso? Não entendi o início da pergunta. Ela perguntou sobre o uso de insetos na nutrição de bovinos. Ela diz, pelo menos ela está falando que viu uma reportagem disso. Tá, eu não tenho conhecimento, tá? Eles são ricos em proteínas? São, mas não é tudo isso, não. A principal formação deles é quitina, né? E essa quitina é um carboidrato, né? Olha só, produção de insetos na alimentação animal está no setor. Eu teria que. Eu não conheço isso, sinceramente é a primeira vez que eu vejo, né? Acho que é assim, é quase como o milho hidropônico, né? Que tem gente que está jogando a semente do milho na água, fazendo brotar, perder energia para dar de novo para os animais, né? Isso não sei, teria que estudar. Quem sabe é algo bacana, tá? Não sei. Deve ter suas limitações, né? Eu já vi alguma coisa disso, mas assim, tem limitações do ponto de vista de produção, né? Que a vaca come qualquer coisa que der. Inclusive, ela morre porque come coisa errada, né? Mas sim. Existem limitações do ponto de vista de logística, de produção. A gente não pode recomendar um alimento que você não tem, né? Então, assim, no Brasil é muito limitado isso. Uhum. Eu estou vendo aqui que isso é coisa de europeu, né? E até por lá se explica, porque a condição para produzir proteína lá é diferente da nossa. Eles não têm uma condição de produzir soja, que é uma fonte fantástica de proteína, né? E ao longo do tempo, eu acredito que a Europa vai acabar abandonando muito dessas questões e deixando para países de terceiro e quarto mundo, como é o nosso caso, né? Mas provavelmente tenha bastante digestibilidade, tanto a proteína como o carboidrato, né? Não sei, cara, não me agrada, tá? Não me agrada, assim. Vamos passar essa então. Acho que... Olha ali, ela colocou, a Viviane colocou ali, no caso aplicado em Portugal para substituir o bagaço de soja importado. No caso deve ser o farelo de soja mesmo. Mas é isso, tipo, onde não tem, deve ser interessante para nós. Eu imagino que, como a gente tem uma fonte vegetal fantástica, que é a soja, né? Eu acho que vai ser difícil substituir isso. Nós temos um monte de coisas antes de chegar a dar barata para a vaca. Mas... A Maila perguntou se gordura protegida é uma fonte de energia cara e se o grão de soja é considerado energético ou proteico. Eu acho que essa eu respondi.
essa pergunta lá do energético proteico, quando eu vi a pergunta, pulou ali, eu já respondi, né? Então ele é considerado proteico, mas tem muita energia. Então, algumas estimativas de que vai a 96, 100% de NDT, né? Porque a gordura 16 vezes 2,25 eleva bastante esse teor, tá? Mas a gordura protegida é cara, sim. E eu acho que, assim, primeiro, a lição de casa. Todo produtor que vai produzir leite em sistema pastoril, a primeira coisa que ele tem que ter é pasto e bem corrigido, bem adubado, né, de maneira a suprir primeiro com o pasto. Que o concentrado que entre seja só para ter um efeito que na próxima a gente vai ver, que é um efeito aditivo, né, que ele vai adicionar em produção de leite e não diminuir ou substituir, porque não tem pasto, daí ele vai ter que usar concentrado. Tá? Então a lição de casa é primeiro produzir pasto. Daí depois entrariam alguns desses suplementos. Mas assim, tudo depende de um monte de coisa ainda, não está bem claro. Eu vou tentar mostrar os dados aí de suplementação com gordura na próxima, talvez. Eu até pedir para mudar a ordem. Eu acho que a próxima seria formulação, né? Falar em suplementação na próxima e daí na outra, na última, a formulação. A Viviane perguntou: polpa cítrica tem a questão de sua alta capacidade de reter umidade. Como resolve na questão de armazenagem na fazenda? Aí depende, tá? Porque se ela for pelletizada, né, e normalmente no pelletizar se coloca cal virgem, ela diminui um pouco essa questão. Eu não lembro de ter tido problema de armazenagem, né? E até por ser pectina, uma grande fonte aí, ela não atrai muita coisa, muitos problemas. Eu não saberia dizer. Se ela é utilizada diferentemente in natura, né, e não desidratada, aí sim, ela pode ser um problema, porque in natura ela atrai bastante água. Mas aí você consegue armazenar ela quase como uma silagem. Tá? Dura aí seus 5 a 7 dias dessa maneira. Mas in natura ela tem um outro problema. Ela tem esses ácidos, óleos essenciais, não ácidos graxos essenciais, tem os óleos essenciais que o animal não gosta muito, né? Nas pelletizadas, os caras já tiram, né? Essa que vai para a Europa, aí eles tiram. Na polpa cítrica in natura é mais difícil deles tirarem, daí isso gera um problema. Os animais não gostam muito. O que tem sido feito que ajuda é você colocar cal virgem também, né? Na proporção aí de meio quilo para cada 100 quilos, né? Dá uma aliviada e aumenta a palatabilidade dos animais. Mas parece que já entendeu, a Viviane, né? Ela ainda perguntou sobre a troca de alimentos na dieta. Como proceder para não causar prejuízo aos bovinos? Assim, a gente não deve nunca, principalmente na vaca, fazer trocas bruscas e principalmente dos componentes. Você entende? Você está usando uma ração comercial, um concentrado comercial, como eu prefiro falar. Você vai trocar de indústria, vai pegar outra marca. Você pode fazer, normalmente, os ingredientes são muito semelhantes. Você não teria problema de fazer essa troca. Ou você está usando milho e vai usar um outro concentrado amiláceo, não é o problema. O problema é você fazer trocas bruscas de componentes. O animal está acostumado a comer celulose, de repente você põe uma bomba amiláceo, uma bomba de amido. Não, então sempre você tem que fazer a adaptação aos poucos, né? Tirar um componente e colocar o outro de maneira que o animal vá se acostumando. A mesma coisa, uma coisa que acontece muito,
aqui na região é silagem. Um dia tem silagem, aí de repente no outro dia acaba muito de repente, né? Porque entrou num pasto novo, tira toda a silagem. Não, não é assim. Você vai tirando a silagem conforme o animal se habitua com aquele pasto novo, né? Trocar de pasto para pasto. Tá num capim pioneiro, num capim curumim e vai para um tista. Isso não é muito problema. Você está trocando celulose por celulose, né? Agora, a silagem, tirar a silagem e colocar... A silagem é um alimento que ele, com poucas bocadas, ele adquire uma grande quantidade de nutrientes. E ele está contando com aquilo. De repente, de uma hora para outra, você tira aquilo e o animal dá uma queda, pode dar uma queda de produção. Tá? Eu acho que imagino que essa abordagem também possa ajudar no que ela perguntou. O Andy, do Paraná, perguntou de que forma eu posso adaptar o uso da ureia na alimentação. Aumentar aos poucos a quantidade por dia? Sim, Então, primeiro, a ureia deve ser pensada muito, muito antes de usar. O ideal, assim, você calculou a quantidade que o animal vai consumir por dia, determinar uma maneira adequada de distribuir isso uniformemente e de maneira que ele não consiga adquirir grandes quantidades em poucos bocados. Isso é extremamente importante. E você, determinada quantidade que o animal vai consumir, né, que é sempre abaixo de 40 gramas para cada 100 quilos de peso, tá? Você pega essa quantidade e divide, faz uma adaptação em 3 semanas, né? Inicia com 20%, 60% ou 50%, daí depois 100%. Mas em 3 semanas, né? Uma semana com uma quantidade, outra semana com a outra, e no final a quantidade total que ele deveria consumir. Nunca assim, pode consumir isso aqui, beleza, vou colocar ali, né? Porque a adaptação não é dos micro-organismos do rumen, é do animal mesmo. Ele vai ter que se adaptar a uma carga, as enzimas dele vai ter que se adaptar a essa quantidade de amônia que está chegando a mais para ser convertido em ureia. A Viviane fez mais uma pergunta. A presença de gordura no leite bovino depende do teor dos ácidos graxos, acetato e butirato. No entanto, o propionato é mais interessante para o ruminante em termos de valor energético. Como equilibrar isso e garantir um bom teor de gordura no leite e qualidade do leite? Olha, assim, o propionato realmente melhora, vai dar mais volume de leite. Tá? Esse é o principal. O acetato, ele faz parte da síntese de novo de ácidos graxos. Então, aqueles ácidos graxos de cadeia curta e média que aparecem no leite são dele. Tá? Você equilibra evitando usar muito volume de gordura. Não estou escutando aqui, caiu mesmo. Então, não colocar muito concentrado na dieta, né? Dificilmente você pode passar da relação 70-30, né? Seria, né, muito exagerado a quantidade de concentrado, 70%. Mantendo aí nos 60-40, né? São níveis de confinamento aí, eu acho que dá, né? Mas é multifatorial. Daria mais uma hora falando. Eu acho que teria que dedicar um pouco mais de tempo aí. Acho que nós estamos nos estendendo. A Denise, do Sudeste do Paraná, perguntou: quão vantajoso é a utilização de sequestrantes de micotoxina em uso rotineiro da nutrição de vacas leiteiras? Tá, assim, Denise, eu acho que precisa mais estudo, tá? Onde que eu acho que nós temos uma grande quantidade de silagens que tem problema de micotoxina, tá? Então, usar rotineiramente
eu acho que é mais interessante quando tem silagem. Tá? Quando tem outros grãos bem conservados, com menos problema, eu não pensaria em utilizar. Tá? Eu não utilizo como rotina nas vacas do Iapar. Tá? Assim como eu utilizo um monte de coisa que utilizam por aí, e a gente tem níveis bem interessantes de produção. Não é? Essa seria a última pergunta, professor. A gente agradece de hoje e muito obrigada. Certo, até a próxima. Obrigado, gente. Bom final de semana. Valeu, Regis. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Eu acho que ele não ouviu. Eu vou comer a pizza agora.